pessoal, beleza? O vídeo saiu bem tarde, né? Quase um dia depois do jogo, né? Em questão de horas. Mas comentar um pouco do clássico, tentei achar uma forma de falar do jogo sem parecer torcer para um dos times, para ser bem neutro. E aí vamos comentar. O Atlético venceu de 3-1, uma vitória até pelo placar surpreendente, mas taticamente, talvez um pouco pelo estilo que o jogo é, mas quesito tático, não tanto porque a questão da vitória do Atlético. Acho que o placar até foi um pouco assim. Os dois times vieram com o Cruzeiro, que era o manager, com o Otávio no gol, Calma Moraes, Fabrício Brunto, Jonathan Jesus, Kaique, Lucas Romero, Gerson Arroio, Matheus Pereira, Christian e Caio Jorge. Já o time alvinegro veio com Everson, numa formação com 3 zagueiros de Júnior Alonso, Juan Lianco, os meias sendo Renan Lodge, Maicon Alan Minda e Nathaniel, Bernardo e no caso Alan Franco. Mais à frente, Cassiera vai ser o centroavante. O jogo em si, no primeiro tempo, para contar a história do jogo, o Atlético ele veio com uma formação mais defensiva. Não dá para dizer que é um arambol, porque o arambol, para quem não sabe, tem um memezinho e tudo do Diego Simeone, mas o arambol em si, ele é uma tática anti-jogo. O Barba veio com uma retranca, e enquanto o arambol, que muita gente brinca e tal, ela é anti-jogo mesmo, é literalmente 11 na defesa, só bicão pra frente, você se defende. Você não estaciona um ônibus, você estaciona uma transportadora. Isso é o arambol, pra você ter uma ideia. Mas o Barba veio com uma retranca, o que era o certo, se eu não me engano, no vídeo do Cruzeiro, que eu falei que o Cruzeiro era favorito no jogo contra... Foi contra o Boca? Contra o Boca. No jogo contra o Boca, eu ainda falei que o Cruzeiro poderia encontrar uma única dificuldade contra o Atlético, que seria se o time jogasse defensivo, porque o Cruzeiro não sabe quebrar linhas. Isso muito também vai por conta do banco e time, mas isso é algo que dá para falar um pouco depois, quando fugimos do jogo. E o primeiro tempo, o Atlético foi, não só no primeiro tempo, mas o primeiro tempo em si, foi muito superior. O Cruzeiro praticamente não jogou. O Cruzeiro tinha a bola, mas não atacava. Inclusive, no primeiro tempo, ele não deu nenhum chute no gol. Então, assim, foi um jogo que o Atlético jogou bem, principalmente no primeiro tempo, soube fazer a sua tática, e o Cruzeiro caiu nela, o que também foi uma grande falha do Cruzeiro, muito pelo mérito do Atlético, que foi prender 3 dos principais jogadores do Cruzeiro, que foi Gerson, Lucas Romero e o Matheus Pereira. Ficaram muito encaixotados. No segundo tempo o Gerson ele até saiu mais um pouco, mas no primeiro tempo em si o Matheus Pereira teve uma marcação forte, o Romero também, o Bernardo estava marcando bem ele quando ele tentava sair, então o Romero às vezes tinha que pegar o Bernardo e, se não me engano, a Laminda nessa marcação. O Gerson também ficou bem preso, mas ainda solto pela sua qualidade. E do Cruzeiro em si, o segundo tempo ele melhorou comparado ao primeiro, ele conseguiu ir mais para frente no ataque, porém, como já tinha tomado o segundo gol, e em questão do pênalti se não me engano foi o Cassiera que sofreu, eu não lembro se foi ele que sofreu agora, ou a Alameda, eu estou na dúvida, mas o pênalti que foi marcado para o Atlético eu não marcaria, mas é o tipo de pênalti que o jogador de linha tem que saber fazer. É uma simulação que você vê o contato, você fica bem próximo e faz. É uma simulação que pode ser 8 ou 80, e quando dá certo, como foi ontem, fica aquela questão de um pênalti discutível. Esse tipo de pênalti mandrake que você deixa ele discutível, aí compensa bastante. Com um 2-0 o Cruzeiro ele veio melhor, porém veio sem psicológico, na minha opinião. O Cruzeiro tentava atacar, tentava forçar as suas idas, mas como via que não ia dando efetividade, ia parando muito na defesa, e era muito na defesa no quesito de quando se jogava, realmente parava entre os meias e entre os zagueiros. O Everson, se eu não me engano, ele não fez nenhuma defesa, ou se defesa, acho que foi só uma, que foi um chute bem fraco. No geral, o Cruzeiro, a gente vai ver até os números, ele chutou muita bola para fora
do que realmente em perigo do gol. Já o Atlético foi muito mais efetivo do que o Cruzeiro. Agora, e no segundo tempo, né, com a expulsão do Lianco, e eu também esqueci de falar isso, né, acho que ainda no primeiro tempo, não lembro se foi o primeiro ou início do segundo, Arroio é expulso, depois o Kaique também é expulso, o que deixa o jogo favorável ao Atlético, que manteve a sua base, não quis ir para cima para matar o jogo, manteve a base de continuar defendendo, deixar o Cruzeiro atacar. Porém, com a expulsão do Lianco ficou mais fácil, porque a questão de números estava um pouco mais equivalente. Uma expulsão até burra do Lianco. Na verdade, as 3 expulsões para mim burras. Mas eu vou falar mais quando for, para chegar nos atletas. E com isso o Cruzeiro teve o seu pênalti, um pênalti mandrake também para mim. Eu não marcaria nenhum dos 2 pênaltis, sendo bem sincero, mas marcou, Caio Jorge fez, o Cruzeiro perdeu. A questão da arbitragem, eu vi muita gente comentando. Eu achei ela bem ruim no momento do pênalti. Antes do pênalti estava até tranquilo, porém depois que foi marcado o pênalti, o Cruzeiro se exaltou, aí o árbitro perdeu a linha. Tanto que acho que até o pênalti foi mais para compensar o pênalti que o Atlético sofreu e tudo. Mas e dos atletas em si? Começando pelo mandante, né? O Otávio, para mim, ele não teve muita culpa nos gols. Não foram tipo bolas falhas ou indefensáveis. Acho que são lances de jogo. Sabe, não, tipo, acho que o primeiro gol, pelo jeito que foi, às vezes se tivesse um pouco melhor posicionado, poderia pegar e tudo. Mas não são, tipo, aqueles gols que você fala, meu Deus, até minha avó na cadeira de rodas pegaria. O Cauã Moraes, eu acho que ele... Falar em si em relação aos jogadores do Cruzeiro é difícil, mas eu acho que não levem isso muito pra zoeira. Mas o Cauã Moraes eu senti ele bem ruim, mas por conta de ser, acho que seu primeiro clássico, se eu não me engano, que ele joga, ainda como titular. Talvez o Fagner teria sido melhor até para dar uma recomposição defensiva maior, porque para mim Cauã Moraes e o Fagner se completam. O Fagner ele é mais técnico e defensivo que o Cauã para mim, porém o Cauã ele ataca melhor e tem mais vigor do que o Fagner. Então são jogadores opostos em posições que meio que se completam. São incompletos, aí cada um tem o que falta no outro. Porém ele entrou para mim muito nervoso, acho que ele sentiu os 2 gols. O Cruzeiro em si para mim, ele sentiu para mim o segundo, o elenco como um todo, porém o primeiro eu acho que ele sentiu mais, e com isso até saiu, se não me engano, acho que com uns 35, eu sei que eles estavam antes dos 40, para a entrada do Neiser, mas aí foi por conta do segundo pênalti, que o Cruzeiro não queria fazer muito o que fez igual com o Boca, não deu certo, vamos falar um pouco mais da estratégia do Arthur Jorge e comparar com a do Barba. A zaga para mim não foi tão horrorosa, porque igual um dos gols foi de pênalti, o primeiro mais de contra-ataque. O do Alamin, do Cassiera, né, um gol meio que ok. Eu não acho que a zaga foi bem, mas também não foi tão horrorosa. Kaique sentiu bastante, o psicológico afetou ele. Como todo o Cruzeiro teve o psicológico afetado no segundo tempo, porém o do Kaique, pra mim, tanto ele e acho que Caio Jorge e talvez um pouco do Christian, mas mais ele e Caio Jorge tiveram o seu mental afetado no sentido de um nervosismo real, não um nervosismo de uma ansiedade, de ficar com medo dos lances, mas de ir sem uma noção, sabe? Tentar a qualquer custo e de qualquer jeito. Então a expulsão dele foi até justa para mim. Ele prejudica o Cruzeiro nos próximos jogos do Cruzeiro que são difíceis. Eu acho que a sequência do Cruzeiro é Corinthians, Palmeiras, tá nesse meio termo. E se eu não me engano, acho que no Brasileiro vai ter também, acho que é o Inter. Eu precisaria ver para confirmar, não olhei. Mas eu sei que ainda tem esses times. Eu acho que o Kaique desfalca em um deles. Acho que aí o Palmeiras chega, porque aqui, quando você toma um vermelho direto, você fica 3 jogos fora, volta e ainda volta pendurado. Só quando você toma 2 cartões amarelos que você volta zerado e sofre com um jogo fora. Lucas Romero, para mim, ficou muito preso na marcação do Atlético, mas fora isso, eu não senti ele meio que prejudicar a equipe, eu senti ele bastante preso, né?
mas até que na marcação em si eu acho que não foi tão ruim. O Gerson, para mim, o melhor do Cruzeiro, acho que o único que se salva. Era o único que para mim tentava, corria, tentava marcar alguma coisa, conseguiu quebrar a tática do Atlético, mas se você ter um jogador que consegue sair dessa marcação e os outros não também não ajuda, né? Ainda mais que o Gerson, para mim, ele é um jogador bom, mas para nisso, ele não é um jogador extraordinário. Ele não vai fazer igual o Ancara Messi. Então, mas ele conseguiu se salvar, na minha opinião. O Christian, para mim, ele ficou pilhado, não a nível Kaique e Caio Jorge para mim, mas ele ficou, acho que muito nervoso, acho que ele também foi muito de qualquer jeito para fazer os seus lances, tanto que saiu. Para mim, ele foi bastante ruim do que vinha nos outros jogos. O Matheus Pereira, bem encaixotado, você vai ver até números que ele tem é ele, o Jesse e o Caio Jorge têm números melhores, mas pelo que eu vi, eu não senti isso. Na minha opinião, os números dos aplicativos não refletem que foi a partida, o que acontece bastante. Até do outro lado, o Alan Minda, o Alan Franco, ele vinha até em aplicativo tendo notas superiores, mas normalmente eram jogos bem abaixo, porque o aplicativo, para você que não entende tanto, se você, por exemplo, erra um gol, mas acerta 10 passes, bem passes fáceis, você consegue uma nota muito alta. Então, assim, isso acho que pode ter ajudado ele, porque como ficou muito encaixotado, ele dava muito passe para tentar achar alguém, esses passes mais fáceis, então acho que isso ajudou a nota dele. Mas o jogo em si eu vi bastante encaixotado. Acho que foi o Matheus Pereira muito parecido com o do Boca, só que dessa vez sem o seu passe diferenciado para o Caio Jorge. E o Caio Jorge em si, mesmo marcando o gol de pênalti, eu achei bastante ruim. O clube, quando vai ruim, o Caio Jorge também não vai bem. Ele marcou o gol de pênalti e tudo, mas não achei ele tão bom. Até a provocação dele em relação ao Atlético, fala que o time está na Libertadores e esse na Sul-Americana, eu achei bem bunda. Não acho que foi aquela coisa provocativa, igual ele vinha fazendo nos outros clássicos. E temos que falar de um que eu pulei do meio de campo, porque esse em si, o time do Cruzeiro como um todo foi ruim, só que esse conseguiu ser pior. Sabe? É até engraçado, porque o único time que estava salvando nesses jogos até o clássico era o Atlético, era o Cruzeiro, que vinha jogando bem. Atlético e América era, como eu posso dizer, sem ofender os torcedores, era bastante difícil acompanhar os jogos, porque você chegava e falava, não tem como ser pior do que a outra partida. E conseguia ser pior do que a outra partida. Até o Atlético, quando venceu o Juventudes La Piedras, foi um jogo horroroso de se acompanhar. Então, assim, o Cruzeiro vinha salvando. E até naqueles eu falava que era muito difícil você eleger um pior. Sabe, eu podia fazer muitas vezes igual eu fiz. O Gerson conseguiu se destacar positivamente. Mas você eleger entre os pior um pior era muito difícil para mim. Mas ontem, falar que o Arroio não foi o pior é quase você querendo defender o atleta. Porque o Arroio, para mim, além da expulsão burra que ele tomou, porque ele já tinha tomado um amarelo, acho que em menos de 2 ou 3 minutos por reclamação, faz uma falta besta, porque pilhou também. Acho que ele, Kaique, Christian e Caio Jorge foram os mais pilhados. Não ficaram nervosos no sentido, eu não posso dar espaço para não errar. Foram os que ficaram pilhados, eu tenho que fazer isso para decidir. Qualquer coisa, ele tentava ser o protagonista, coisa que ele não é. Mesmo que a fase dele tenha melhorado, ele não é protagonista. Ele parecia eu só tomando decisão errada. Assim, foi um jogo horroroso do Arroio. E eu acho que se ele não fosse expulso, poderia ter tomado decisões ainda pior, porque eu não sei se o Arthur Jorge ia querer tirar ele, porque querendo, ele é muito ofensivo. Então, você tirar um cara que é bastante ofensivo, precisando de gols, fica complicado. Mas o Arroio, sim, uma partida horrorosa. Fazia tempo que ele não vinha atuando assim de forma horrorosa. As partidas dele eram entre boas a médias, dependente de quem avalia. Mas assim, uma partida horrorosa. E os que entrou foi o Neise,
O Bruno Rodrigues, o João Marcelo e o Mateuzinho e o Wanderson não fizeram grandes diferenças para mim, não surgiu efeito. E até o quesito tático do Arthur Jorge para mim não surgiu muito efeito no clássico. Acho que não conseguiu ter os pontos positivos que eu falei para o Atlético ter dificuldade. Ele perdeu o mental para mim do Cruzeiro, mas aí não é tanto ele, você vai mais pelos atletas. As substituições não surgiram efeito, mas acho que isso não é tanto culpa dele, né? Porque se você só tem Bagre no banco, não há muito o que fazer. E acho que o quesito tático, o time não soube não soube sair da tática do Atlético. Eu acho que isso ficou muito na tática do Atlético, que é quando você faz a retranca, você espera que o time ataque você, só que ele não consiga chegar no gol, ele para nos seus jogadores de linha. E o Cruzeiro fez exatamente o que o Barba queria. Então foi uma partida ruim do Arthur Jorge, particularmente para mim, a pior partida do Cruzeiro no seu comando até o momento, não sabemos os próximos jogos. Porque contra o São Paulo, eu até elogiei que o time só foi perder o mental no terceiro gol. Contra a Católica, eu elogiei porque foi um jogo igual ao do Bragantino, em que a Católica, para mim, aproveitou melhor as chances do que o Bragantino. São só essas derrotas que eu lembro. Não sei se teve. E o empate contra o Goiás, que foi um resultado meio que ruim, foi um gol achado. Acho que o Cruzeiro. Só que tem um detalhe que o Cruzeiro repetiu daquele jogo contra o Goiás. Nesse jogo foi prejudicial, que eu já vou chegar nesse ponto. Mas o empate contra o Goiás veio de um gol achado do Wesley Garcia, que eu conheço porque ele jogou no Paysandu. Não me pergunte porque eu vi alguns jogos do Paysandu, mas no geral ele vinha sempre atuando bem, até quando perdia. Hoje perde e só perde. Não teve atuação boa, como falei, só o Gerson para mim se salva, e o restante é bem preocupante. Mas o que teve naquele jogo contra o Goiás que nesse prejudicou o Cruzeiro? Diferente de torcedor, que pode chegar assim, os atletas não. Para mim, o Cruzeiro entrou de salto alto. O Cruzeiro ele veio bem, assim. Veio um momento, você pode vir, pode demonstrar esse excesso de confiança e tudo mais. Eu acho que ele desprezou demais o Atlético. O Atlético em si não é tão ruim, para mim. Eu acho que no quesito elenco, porque no quesito elenco mesmo, se fosse parecido, acho que o pior clássico que teve dessa década, acho que foi o Cruzeiro e Atlético, se não me engano, 2021, não sei se é 21 ou 22, que o Atlético perdeu com o gol do Ayrton, acho que foi 21. O Ayrton, nem lembro onde estava, a última vez que eu vi ele estava no Ceará, mas acho que faz uns 2 ou 3 anos isso. Então, assim, esse sim foi um clássico muito discrepante, que a derrota foi vergonhosa, no nível vexatório para mim, mas acho que o Cruzeiro menosprezou bastante o Atlético. O Atlético perdeu o Hulk, eu pretendo fazer um vídeo sobre o Hulk em si, que eu acho que é um vídeo da série que merece ser um pouco mais trabalhado no quesito de fala, eu acho que não pode ser só jogada. E assim, para mim, o Cruzeiro entrou de salto alto e o jogo de hoje pode vir a gerar uma crise, porque o Boca Juniors tem ódio do time e ele vai enfrentar o Católica no Chile. O Católica, vendo esse jogo, vai querer às vezes jogar igual o Atlético, o que tem capacidade. Para mim, o time do Católica não é um time tão horroroso assim. E o Boca deve vir às vezes nesse estilo, tá? E a diferença é que quando o jogador do Cruzeiro entrar lá, eles vão tomar muito porrada. Mas eu acho que esse jogo pode ter desencadeado uma fórmula de eliminar o Cruzeiro na Libertadores. Contra o Goiás, acho que ele não tem força para isso. Acho que se o Goiás jogar na retranca, pelo jogador que tem, é bem provável eles até fazer gol contra. Mas Católica e Boca me preocupam depois desse jogo. Não é a derrota em si que gera crise, é como foi a derrota. Se fosse, sei lá, um 3-0 que o Cruzeiro tomou 3 gols de contra-ataque, mas sei lá, o Atlético teve 3 chutes, 3 gols e o Cruzeiro teve 12 chutes e 7 no gol, você ainda ficaria confiante, porque você viu que foi às vezes erros defensivos, na volta da marcação e tudo. Mas em um jogo em que o time cai na tática e não consegue sair, já pode gerar problemas para a competição que o Cruzeiro deseja. Mas acho que no geral é isso, foi uma partida muito ruim do Cruzeiro, mas ruim muito pelo mérito do outro lado, que vamos comentar agora, que é o seu jogador, o Everson. Para mim, sem comentários, porque ele só tinha uma coisa para fazer, que era defender o pênalti, não defendeu,
mas eu acho que é meio foda-se, porque o time já estava ganhando. O Júnior Alonso e o Juan, para mim, fizeram uma partida meio mediana, porque não conseguiram ser tão exigidos, na minha opinião. Porque sempre que o Cruzeiro tentava chegar, eles conseguiam tirar bem. A nota do Júnior Alonso está até bem baixa, não sei o porquê, acho que foi pelo pênalti que ele marcou. Mas acho que fora isso foi uma zaga bem ok. O Lianco, burro pra caralho. Burro pra caralho. Não, eu vou falar depois disso aqui, mas assim, ele vinha bem e faz uma expulsão burra pra caralho. Nossa, o Lianco, eu acho que isso até merece um vídeo. Só é difícil fazer vídeo de outras coisas, porque hoje mesmo tem jogo do América, que eu vou ver. Amanhã tem jogo do Atlético. Se eu não me engano, terça tem jogo, acho que do Cruzeiro do Atlético. Mas eu sei que terça ou quarta tem um dos dois. Então quarta tem. E eu acho que quinta tem da Sul-Sudeste. Depois volta o fim de semana. Então eu fico muito... E como eu gravo um por dia por conta do tempo, que eu não tenho muito tempo quanto trabalho, fica muito complicado fazer de vários temas. Mas eu acho que merece um tema, o Lianco, por se achar um personagem. Eu acho que ele tem que abaixar essa bola, sabe? Mas acho que fora essa expulsão burra dele, ele foi bem. O meio de campo, pra mim, todos foram bem. O Nathaniel ofensivamente deixou aquém, mas defensivamente jogou bem. O Alan Franco conseguiu ser muito esse meia. Esse meia, assim, conseguiu defender bem e transicionar bem para o ataque. Conseguiu ajudar bastante a equipe. Renan Lodge fez uma baita atuação. Deu principalmente aquele cruzamento para o Cassiera marcar. Renan Lodge vem bastante bem, melhorando. E se continuar pelo menos desse jeito nas partidas que jogar, vai agregar muito ao Atlético. Maicon conseguiu atuar muito bem. Muita gente vem até criticando, eu não vi um Maicon tão ruim assim quanto as críticas falavam. Mas hoje, para mim, melhor partida dele no clube até agora. Bernardo e o Alaminda tem que continuar sendo titular. Demonstra sim ser uma grande contratação até o momento. Não sei se ele continuar jogando pelo menos assim. Não sei se dura muito tempo no Atlético. Eu acho que talvez no meio do ano que vem pode vir a sair. Mas se continuar desse jeito, vai agregar muito ao Atlético. O Bernardo, para mim, o quesito tático dele foi melhor na marcação. A tática de marcação dele no Romero foi melhor do que acho que em jogadas em si. E o Cassiera, que vem continuando marcando seus gols. Acho que ele tem 4 gols em 6 jogos até o momento, 6 ou 7. Com a saída do Hulk, eu acho que o time não perde tanto, até porque o Hulk não vinha sendo mais aquele Hulk. Então, assim, o clube do Atlético em si, talvez só o Lianco, pela burrice, é o pior do clube, mas foi um jogo em que é até difícil você eleger um melhor. E sobre as expulsões, as 3 expulsões burras pra caralho. Kaique não precisava daquela entrada forte. Lianco, o time vencendo, não precisava ser o protagonista. E o Arroio, como eu falei, uma expulsão burra, tinha já tomado cartão, vai lá e faz uma falta. Ainda, se eu não me engano, acho que ainda podia o Jonathan Jesus pegar. Cara, foram 3 expulsões burras pra caralho. O do Cruzeiro você ainda entende porque o time perdeu o psicológico. Agora o Lianco, porra, Lianco, seu time ganhando, o seu time não tava perdendo. Ou seja, não tava ganhando de 1-0 e o Cruzeiro pressionando o tempo todo. O Cruzeiro pressionava bem ruim, porque parava na zaga, o Everson só... A única chance de defesa que ele teve, ele não pegou, que foi o do gol de pênalti. Mas, porra, meu irmão, você tinha tudo pra fazer uma partida boa e tal. Agora vai perder 3 jogos do Brasileiro. Jumento do caralho. Não, eu particularmente detesto o Lianco como profissional. Porque como dentro de campo ele consegue fazer a função tática bem. Mas fora isso, cara, que ser humano difícil de se ter no elenco. Porque você não sabe, ele é tipo uma bomba relógio. O time ganha de 3-0 e vai dar um... Vou me conter, vou me controlar, porque eu acho que dá pra fazer um vídeo de uns 10 minutos pelo menos falando dessa personalidade do Lianco. Mas fora isso, o Cruzeiro 14º, o Atlético 11º.
Eu acho que é um clássico que divide as águas. Para o Cruzeirense fica uma certa preocupação do que talvez venha na Libertadores. No Brasileiro, Copa do Brasil, acho que não é tanto, não precisa se preocupar tanto. Tá perto da zona, mas assim, não cai nessa rodada. Se o Inter ganha, ele joga o Santos, então não precisa se preocupar com a zona de rebaixamento nesse momento. Continuar dando seus passos cada frente. Copa do Brasil, o Goiás é muito ruim, então sem problemas, muito ruim em comparação ao Cruzeiro, tá bom? Para nível Série B, para mim o time é até bem bom, um nota 8. E em relação ao Atlético, espero que seja um divisor de águas, porque querendo ou não, o time vindo desse jeito estava preocupante. Acredito que eu pretendo tentar fazer um vídeo sobre isso, contando um pouco da saída dos Menin, talvez para o Brax agora, do Hulk, que eu acho que o que talvez muito treinador não gostaria, o Domingues quer. E querendo isso, nessa parte demonstrou que querendo isso ele vai conseguir trabalhar minimamente bem, que é a água bater na bunda dele. Porque, querendo ou não, ele estava meio protegido por conta do elenco, não tá fechado com ele, por conta do Hulk também não tá fechado com ele, dos Menin, tá lá para dar pitaco nas táticas dele. Eu acho que sem isso ele vai conseguir trabalhar melhor, sabe? Acredito que ele não é um técnico ruim, conseguiu fazer um Estudiantes bem questionável ser importante na Argentina, até quase eliminar o Flamengo. Então, assim, acredito eu que se o Atlético quiser manter ele para essa revolução, vai ajudar muito, muito. Principalmente porque ele é um técnico e curte bastante jovens, então acho que isso ajuda bastante ao clube. Talvez ele possa não fazer a influência que o Jardim fez no Cruzeiro ano passado, mas eu acho que pelo menos ser um pouco parecido com um nível não idêntico, mas do jeito de jogo do Alex Ferguson, de ser aquele treinador que ser a referência do Atlético, sabe? O cara que, enquanto está no clube, ele vai ajudar o clube no máximo possível, não só na questão de fazer o time jogar, mas até nas questões extras-campo. Acho que no mais é isso. O Atlético agora vai enfrentar, acho que é o Juventude das Piedras. É o Juventude das Piedras agora. Ele vai enfrentar, se não me engano, quarta. O Cruzeiro eu não tenho certeza se é terça ou quarta, mas vai enfrentar a Católica no Chile. Dentre os dois, eu acho que o Cruzeirense ficar mais preocupado é muito importante, porque talvez a Católica, vendo esse jogo, vai tentar repetir. E se repetir, jogando no Chile, aí as coisas complicam. E o caso do Atlético vai enfrentar o Juventude de La Piedra, que, meu Deus, minimamente o que eu espero é o clube conseguir jogar bola. Porque se fizer aquele jogo igual fez na Arena MRV, puta que o pariu. Meu Deus, é pegar o Domingues de porrada, sabe? E o jogador também. Mas fora isso, parabéns à torcida cruzeirense. Eu vi muito Atlético me zoando. Eu entrei na página tanto de Cruzeiro quanto de Atlético. Mas durante a transmissão em si, dava pra ver que os cruzeirenses cantavam e tudo. Porque eu vi muito atleticano assim. Porque eu tava sentindo isso. Claro, depois de tomar o gol, os torcedores ficam meio borocochô, mas qualquer clube, porra. Qualquer time vai ficar um pouco borocochô depois de tomar um gol. Mas o time, os torcedores cantou muito. Tanto que, tirando o Gerson, a torcida do Cruzeiro também foi muito boa. Não vi que nada de briga, nada de gente morrendo, nada de gente quase, sei lá, briga de organizada nem nada. Eu espero que não tenha tido, espero que as pessoas tenham ido embora pelo horário. E no mais é isso. Parabéns à torcida do Cruzeiro que pagou caro de novo para ver o Atlético jogar no Mineirão. E fica um adendo que o Cruzeiro, desde o título de 2013, contra os reservas do Atlético vindo do título da Libertadores, não vence o Galo no Brasileirão. Desde 2013, o Mineirão, o Atlético quando joga ganha. Enquanto o Cruzeirense tem a Arena MRV como sua casa, o Atlético ainda tem o Mineirão como sua casa, mesmo o Cruzeiro jogando lá. No mais é isso, nos vemos nos jogos internacionais em relação a Cruzeiro e Atlético. Mas se você quiser me ver novamente, vai ter, eu vou fazer na segunda, o vídeo deve sair terça-feira, mas da Série B. No mais é isso, nos vemos nos próximos jogos.